que chama a minha lá? O Juninho só quer... Muito boa noite, senhoras e senhores, vereadores, população que nos acompanha aqui da galeria. Qual quero cumprimentar a doutora Letícia. Priscila. Desculpa, errei 3 vezes, hein? Mas os 3 são tudo... Todos nomes bonitos. Estendemos a todas as mulheres que estão nos assistindo, né? Cumprimentar aqui o nobre vereador doutor professor Adilson, está aqui presente. A nossa nobre vereadora, senhorita Paula Lemos, que logo, logo se tornará senhora Paula Lemos. A Graça, que está nos assessorando hoje. A Neire daqui a pouquinho está chegando, mas a Graça já está fazendo o papel, vai fazer tanto a ata, quanto nos assessorando com a documentação aqui necessária. Também está aqui... Calma, Claudinho. Gente, muito boa noite a todos. Doutor Otávio, André, senhores vereadores, na última sessão da CPI, nós solicitamos ao prefeito documentação e também a CPFL. O senhor prefeito municipal, no dia de hoje, dia 22/4, primeiramente às 16h49, ele nos encaminhou um ofício com algumas respostas e depois ele encaminhou um outro ofício já às 17 horas, solicitando dilação de prazo. Eu vou passar mais ou menos o teor desses ofícios para que vossas excelências tomem pé da situação dos ofícios para a gente verificar as providências que nós podemos efetuar. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, reporto para termos o ofício 146/2013, de autoria dessa comissão parlamentar CPI, para encaminhar Vossa Excelência informações prestadas pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças por meio do ofício 253. Nesse ofício, que a Andréia, que é a secretária municipal de Administração e Finanças, ela conseguiu encaminhar para a comissão o que foi arrecadado com a contribuição de iluminação pública. No item 1, ela encaminha um saldo no exercício de 2004 e a dívida fundada em 2004. E hoje os débitos com a CPFL. Mas, infelizmente, a CPFL não encaminhou nenhuma documentação para que a gente possa comparar, para ver se bate. Então, eu vou pedir já aos nobres colegas para que a gente possa encaminhar ao setor jurídico desta casa para que se tome providências junto à CPFL, nem que seja através de um mandato, para que ela encaminhe no prazo no máximo de 48 horas, porque esse ofício foi para a CPFL dia 8. Dia 8/4. Hoje é dia 22. Então já deu 14 dias. E o próprio gerente da CPFL me ligou dizendo que daria tempo de estar encaminhando essa documentação, mas infelizmente essa documentação não chegou, prejudicando assim o nosso trabalho. Então eu gostaria de solicitar que a gente encaminhe ao jurídico para que ele tome providência, né, porque nós já... Seria o caso de reiterar os termos do ofício, porque aí já daria mais uma oportunidade, penso eu. Olha, de maneira democrática, podemos... O que você acha, André? Eu acho que a gente poderia, seguir na sugestão do Dr. Otávio, reiterar com um prazo curto, se não for respondido dentro desse prazo, encaminhar ao jurídico. Vamos dar 48 horas para eles? Porque também, se a gente for ficar... 5 dias, 48 horas é muito pouco. Porque se a gente for ficar também fazendo reunião... Hoje, basicamente, não tem nem documentos para a gente... Chegaram muito poucos documentos. Se a gente começar a fazer essas dilações de prazo... Não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. Concordo com Vossa Excelência.
Quanto que é o prazo? Nós vamos dar Mas eu acho que pois não, 5 nós dias veremos. estaria de acredito bom tamanho. que pode reiterar e já colocar sob pena de mandado de coerção. Mesmo que não alguma- tenha reunião da CPI, se a Câmara não tiver, exemplo, nós damos um prazo de 3 dias. Se em 3 dias não chegar, já vai direto para o jurídico, para que se entre com as medidas judiciais cabíveis, para que a gente possa ter acesso a essas informações. Lembrando que a CPFL é uma prestadora para um órgão público, mesmo sendo privada, ela é obrigada a fornecer esse tipo de informação para nós aqui da Câmara Municipal, creio eu. Inclusive porque os documentos que foram pedidos à CPFL não são nenhum documentos que requer tempo. Tem documentos da Prefeitura que realmente requer tempo, ou até, mas da CPFL não. Bom, no item 1 que a Prefeitura nos encaminhou, ela demonstra, mas não de forma detalhada, mas de maneira bem simplificada, e eu não entendi aqui se é totalizando ou é um somando com o outro. Eu gostaria de reiterar essa informação, depois eu vou pedir quem? A Cláudia não tira a Sherry, não. Calma, né? Tira, né? Depois eu vou pedir para que se tire cópia dos documentos que o senhor prefeito encaminhou para distribuir para o doutor Otávio, para o André, e como a CPI é aberta, o vereador que assim achar necessário pode requerer também uma cópia dos documentos que forem encaminhados para a CPI. Então, no primeiro, ele diz aqui que o saldo de contas no final do exercício de 2004 era de R$ 878 mil negativo. Mais um parcelamento, aí coloca entre aspas, dívida fundada, totalizando a quantia de R$ 4.566.000. Agora, eu não sei se, do jeito que está falando aqui, se é 4.566.000 o total, ou é 4.566.000 mais os 878. Eu gostaria de reiterar ao prefeito para que ele nos informasse ao Guilherme. Então, mas a dívida fundada totalizando 4 milhões. Aqui ele fala que o saldo de contas no final do exercício de 2004, 878 mil. Mais parcelamentos de dívida fundada. Será que o parcelamento de dívida fundada totalizando 4 milhões? Será que... Então, era bom perguntar, você não acha? Para não deixar nenhum tipo de dúvida, que está dando uma dupla interpretação. Que se for 4 milhões, então, não sei. Eu acho que, pelo que dá a entender aqui, seria talvez 878 mais 4.566.000. Isso em 2004. E, atualmente, só existem débitos com parcelamentos. Só existem débitos com parcelamento totalizando 6.853.000. Então, eu gostaria de solicitar a Vossas Excelências para que esclareça melhor esse dívida fundada de 2004, né? E já que nós temos esses números, e nós só vamos poder realmente saber se realmente esses números são os verdadeiros, chegar o da CPFL também, né? Porque isso aqui é o que a Prefeitura está arguindo. Nós temos que esperar o da CPFL para ver se bate. Mesmo porque a CPFL mandou no final do ano para nós aqui um ofício dizendo que devia... Caso Vossa Excelência queira, pode requerer a juntada de um requerimento de minha autoria. Todo final de ano eu faço um requerimento que está toda a dívida fundada e a dívida flutuante. E esses dados também existem no requerimento, na disposição da Secretaria. Da minha parte, tudo bem. Tudo bem. Pode ser juntado, sim. Notou, Graça? Bom, então, o primeiro item que eu gostaria, então, de reiterar ao seu prefeito municipal, que esclareça se em 2004 era 878 mil, era 4.556.000 já somando os 878 mil, ou sem esses 878 mil, com a cópia, Graça, vocês vão poder entender o que nós estamos perguntando aqui para que eles possam nos esclarecer, tá? E o prefeito municipal, o seu prefeito municipal, nos encaminhou o que foi arrecadado de 12 de 2011 até 3 de 2013. Então, ele não tá, só tem um ano e meio aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 meses. E aí ele está solicitando uma dilação de prazo para poder aí nesse outro ofício ele solicita uma dilação de prazo para acabar de responder esse primeiro ofício nosso, que tem um outro segundo ofício que nós mandamos da semana passada, que aí vai dívida com fornecedor, Instituto de Previdência, questão salarial, que esse estaria vencendo hoje, mas ele também não encaminhou resposta ainda. Mas, em especial, do primeiro ofício que nós encaminhamos na nossa primeira sessão,
ele está solicitando uma dilação de prazo, só que ele não menciona aqui no ofício quanto de prazo que ele necessita. E eu acho que a gente não pode deixar uma dilação de prazo sem estipular um período, né? Então, se Vossa Excelência achar que... A primeira foi 5 dias, nós demos 5 dias a partir do dia 8, né? Aí ele encaminhou essa documentação. Mas eu acho que nós poderemos, nos dois casos, CPFL e Prefeitura, prorrogar por 5 dias, solicitando que em 5 dias encaminhe os documentos ou a justificativa e, caso não, já deixar determinado que vá ao jurídico para as providências. Anotou, Graça? Nos dois ofícios, no ofício que o senhor prefeito está nos encaminhando aqui, ó, ele está solicitando uma dilação de prazo nos itens 2, 3, 4, 5 e 7. Em virtude dos estudos pormenorizados e por depender de algumas informações da companhia, inclusive a Prefeitura está dependendo de informações da Companhia Paulista de Força e Luz, tendo em vista que essas solicitações necessitam dedicação exclusiva com disponibilidade que devem reportar aos últimos 8 anos. Então, o prefeito está solicitando uma dilação de prazo. 5 dias? Tudo bem, 5 dias. Não tem problema. Pode colocar 5 dias úteis, Graça, porque 5 dias vai cair no sábado e aí acaba jogando para segunda-feira. Se eu já assinar amanhã de manhã. Tudo bem? E aí ele nos encaminhou, depois cada um vai ter a cópia, a arrecadação, ela gira em torno de 190 a 200 mil reais mês, nesses 16 meses, por mês, nesses 16 meses que, que o prefeito nos encaminhou. Mas depois cada vereador vai ter sua cópia para poder tirar suas melhores conclusões. Com relação... Quer dizer, esse é o valor que se arrecada pela taxa da iluminação? Sim. Pelos 190 mil? Não, a média vai dar uns 200 mil. 35 mil imóveis. Não, está aqui, ó, pra você ter uma ideia. Em 12 de 2011, arrecadou 203 mil. Em 3 de 2013, que foi mês passado, arrecadou 204. Se nós pegar um meio aqui, o que arrecadou menos, arrecadou 187 mil. Mas tem 200 mil. É uma média de 200 mil reais mês. 35 mil imóveis na média de 5,90. Dá por volta de... dá uns 37 mil imóveis. É isso mesmo. Com relação ao corte de energia elétrica em prédios públicos, não houve interrupção por falta de pagamento. Porém, ocorreu interrupção de fornecimento de energia por falta de pagamento em alguns imóveis alugados pela Prefeitura. Eu acho que deve ser aquele tipo, quando a Prefeitura aluga algum imóvel para... Mas quem aluga o imóvel é o responsável pelo pagamento da energia, ué? Não, mas o que o próprio prefeito está respondendo aqui é que em imóveis públicos, quando ele fala em imóveis públicos, é escola, posto de saúde... Eu acho que nós poderemos pedir também para explicar melhor isso, porque... mesmo porque o André disse que porque o foco era o postão, né, por causa das vacinas. Não, era o postinho do Marília, se eu não me engano, não sei se foi o postão, não. Se é o bem público, ficou sem energia, por quê? Da onde foi? Barretos 2. O Ari Então, está falando dos Barretos 2. Especifica, Graça, porque... pois não, Graça. Na verdade, foram vários imóveis alugados, tanto na relação da educação, tinham muitas creches funcionando em locais alugados, assim como muitos postinhos, como o DEB, vários estavam em casas alugadas, então podia pedir. Mas o postinho municipal não é próprio. Não, na época que estava reformando, alugou casas. Teve épocas que foram alugados, sim. No caso... O próprio postão, teve uma época que ele esteve em reforma, ele foi alugado uma residência ali na 14, se eu não me engano, 14. No caso, o que causou mais especificamente, que eu havia perguntado, foi aquela notícia que saiu sobre as vacinas terem dado problema. Então era melhor te perguntar agora, também, se bem que vai fugir aí já seria um outro, mas era perguntar em específico se teve por cota de energia pública em algum postinho, se teve perca de vacinas, né? Não, mas aí a perda da vacina não. Aí sai fora do requerimento. Sim, mas se a gente está perguntando se houve problema com coisa, é só. Que eu acho que no caso desse é um agravante a mais. Porque até que houvesse a falta de pagamento, na verdade, isso aí o poder público não pode ficar sem energia. Seria a mesma coisa que cortar o fornecimento de água da cidade por falta de pagamento de energia. CPFL não poderia fazer uma coisa dessa. Entendeu, Graça?
Você vai pedir para especificar se houve corte de energia em algum postinho de saúde, mesmo que se alugado. Se nesses imóveis alugados que foi cortada energia, dentre eles, algum deles era um posto de saúde. E para esclarecer também, né, senhor presidente, o que é isso? Porque eu confesso que eu não entendi muito. É porque aqui ele fala que em prédios públicos não houve corte de energia, mas em prédios que o poder público alugou, sim, houve. Sim, mas o poder público é obrigado a pagar a energia. Sim, não, mas eu entendi. Quais são esses prédios? Eu entendi. É só declinar os prédios que não foram pagos. Exatamente. Quero cumprimentar também o nobre vereador Capetinha, que se faz presente também aqui na sessão. Muito obrigado pela presença. Essa informação 8 aqui, eu acho que vou precisar... Senhor presidente, eu acho que a gente poderia, na verdade, pegar a cópia desses documentos e distribuir aos membros da CPI e a gente aguardar até para marcar uma outra reunião depois, para a gente já conversar com propriedade. Porque agora, assim, Vossa Excelência está lendo, eu desconheço, o doutor Otávio desconhece. O documento chegou agora em cima da hora não, e nós não tivemos nem tempo de tirar a cópia ainda. Uma das coisas que eu gostaria de pedir, Graça, que já conste em ata, que toda a documentação, que essa não deu tempo, ela chegou às 17h35, mas toda a documentação que chegar na casa para a CPI, já se faça no mínimo 3 cópias, para deixar uma no processo e uma para cada vereador, para que a gente possa estudar, porque discutir assim, sem ver a documentação em mãos, realmente fica complicado. Eu sugiro que na data de hoje a gente delibere a juntada dos documentos, encaminhamento de cópia e desses ofícios, e que a gente deixe até para marcar uma próxima reunião, após a chegada desses documentos, com conhecimento dos fatos, porque senão a gente vai ficar conversando. Porque nós imaginávamos que já chegaria bastante documentos hoje, mas infelizmente não fez. Mas só para a gente poder concluir aqui, como nós não temos, Vossas Excelências não tem cópia, dentro do que já foi passado, nós estamos solicitando essas informações. Então, o do item 6 está assim. Agora eu vou ler o item 8, que foi respondido ao pé da letra, como o prefeito respondeu. Com relação aos custos dos serviços prestados à Prefeitura, relativo à troca de lâmpadas, substituição de poste, no meu ofício estava etc, que eu também colocava transformadores, rede elétrica, enfim. Informamos que não existe custos para tais serviços, pois os mesmos são de responsabilidade da CPFL. Infelizmente, eu acho que nessa a Andréia, a secretária, se equivocou, porque tem custo, sim. Hoje, para se trocar um poste, se não pagar primeiro, não troca o poste. Não, isso quando tem interesse de algum particular. Eu acho que tem razão, porque aí é questão de confirmar. A iluminação pública é paga. Então, o cidadão, se recebe a contraprestação do serviço prestado, ele é obrigado a dar manutenção do serviço. Aí seria para esclarecer isso aí. Eu acho que isso o ano passado... Eu sei que para tirar um poste, por exemplo, em frente a uma garagem do munícipe, é quase 4, 5 mil reais para tirar. Eu já ouvi essa conversa. Para trocar um poste, eu sei que nós tiveram algumas obras que precisou de fazer rotatórias e tiveram que ser trocados alguns postes da CPFL e colocados alguns postes, exemplo ali naquela avenida Fundo de Vale, quando sobe para o Minerva, e naquela época eu estava acompanhando, enquanto não se depositou o dinheiro dos postes, das luminárias e das lâmpadas e da fiação, eles não colocam, ainda tem que esperar 30 dias, 40 dias para ter disponibilidade do serviço. Paga primeiro. O período que eu estive na chefia de gabinete da prefeitura também funcionava dessa forma. Paga primeiro. Pagava-se primeiro, somente depois que eles liberavam o serviço por uma contratada, e muitas vezes você tinha que ficar brigando com eles para eles irem lá fazer o serviço. Então, nesse caso, Graça, pergunte para a André se ela não está equivocada, se ela não se equivocou. Não, teria um ofício para esclarecer a respeito de se eventuais mudanças de serviço. Porque se ela está dizendo que não tem custo, se amanhã ou depois o prefeito encaminhar um balancete com custo, pagando um poste para essa Câmara Municipal, vai se tornar, no mínimo, incoerente, né? Porque você acabou de encaminhar um ofício dizendo que não tinha custos e tem custos, e eu tenho certeza que tem. Informação que não tem custo é os postes de madeira. Eles estão Não, os postes de madeira que eles estão substituindo por de concreto, mas eu tenho certeza que esses postes de madeira, por favor, pode falar, esses postes de madeira, Capetinho, há muitos anos atrás, quando foi
serem colocados, eu acho que deve ter sido pagos. Acho que lá na época do João Batista da Rocha, do Inhozinho, deve ter pagado esses postos. Quando era o coronel das quantas, Coronel Rafael Brandão, Almeida Pinto, e assim vai. Então, o Graça, em relação, depois você vai ter uma cópia, ao item 8, pedir para a Andréa checar junto à diretoria, Secretaria de Obras, mais especificamente, com o Oswaldo, que é o chefe. Acho que o Oswaldo não é mais chefe agora, né? Acho que deve ser o Marcos. Mas vê quem que é o engenheiro elétrico responsável pela parte elétrica da prefeitura, lá na Secretaria de Obras e Planejamento, se há custos por parte da CPFL para trocar poste, lâmpadas... Lâmpada não há custo. Transformador, enfim, para se montar uma rede elétrica, se há custos e quanto que a CPFL cobra. Um braço de luminária que se coloca, porque eu lembro, na 33 ficou uma vez eu e o Paulo Corrêa lutando para colocar três pontos de luz ali na 31 com a 46 e com a Fábio Junqueira Franco ali embaixo. Ficou. Aí um dia eu trouxe o comprovante que eu peguei na CPFL, foi R$ 4.500, R$ 1.700, R$ 1.500 por luminária. E nós trouxemos aqui, mostramos o comprovante que tinha sido pago, demorou 3 meses, mesmo pago, para a CPFL ir lá e executar o serviço. Você lembra? Vossa Excelência lembra. Então, eu acho que ver quanto que custa também essas luminárias, para colocar uma luminária, enfim, eu acho que ela está, nesse ponto, eu acho que ela se equivocou, porque tem custo sim. Não, então seria, independentemente da taxa de iluminação pública paga, o que mais a prefeitura gastou com deslocação de poste, serviço prestado, é isso aí. E complementa também que, assim, além dos pagamentos das contas de energia elétrica por parte da prefeitura, o que mais que a prefeitura pagou a CPFL nesses últimos 8 anos? Que notas? Isso é verdade, porque se teve mais alguma nota da CPFL é por algum serviço prestado. Se bem que eu acho que é uma emissão de boleto online que se faz direto no site da CPFL, mas daí que eles são obrigados a emitir nota para isso. Empenho, nota, eu acho que isso é obrigatório. Deu para captar, Graça? Sim. Notas de... todos os empenhos realizados. Todos os empenhos realizados junto à CPFL. E o item 9, né, que foi aquela discussão nossa, sobre a possibilidade de cobrar pelo uso do solo dos postes utilizados pela CPFL. Informamos que, embora a cobrança esteja prevista na Lei Complementar número 98, mas ele não fala o ano dessa Lei Complementar 98, conforme tabelas 4, que tem 10 em anexo, não há aplicação da mesma por violar o artigo 22 da Constituição Federal. Então, existe uma tabela municipal, uma lei municipal, em que diz que os postes de energia elétrica, telefônica, nas vias logradoras públicas, o valor por poste é de R$ 2,20. Eu já acho barato demais, mas diz... Aí o prefeito juntou 2 acórdãos aqui, um de Ji-Paraná, e eu mesmo também de Paraná, em que os ministros votaram pela inconstitucionalidade por se tratar... Esses acordos, eles são de 2002. 27 de maio de 2010 foi julgado esse acordo. O julgamento foi dia 27/5 de 2010 e o acordo 27 de maio, isso mesmo, de 2010. Daí eles falam que é inconstitucional porque por se tratar de serviço público, né, mas se fosse serviço público, poderia se cobrar também pela taxa de iluminação pública. Então, se não cobrasse pela taxa, se eles não cobrassem, já que é público, a CPFL podia dar, então, mas você não pode cobrar, mas pode cobrar da prefeitura, eles estão ganhando por isso. É uma certa incoerência. Mas aí a gente já sabe que envolve
Eu solicito, inclusive, que encaminhe ao jurídico da Câmara uma consulta nesse sentido. Pegou, Graça? Encaminhar o item 9 ao jurídico da Câmara Municipal para ver se há possibilidade da gente fazer uma lei. Não, mas eu acho que pode ser de repente pode ser de autoria do Executivo, para que se cobre da CPFL, porque é um absurdo a gente não poder cobrar e eles cobrarem da gente se quiser passar um fio numa coisa que eles não pagam. É um absurdo. Solicitando ao jurídico, especificamente o item 9, já que tem uns acórdãos aqui juntados, ver se há alguma possibilidade do município achar alguma jurisprudência ou algum fato constitucional que possa amparar uma lei municipal para que se possa fazer a cobrança junto à CPFL. Pegou? Bom, senhores vereadores, esses são os documentos. Estou solicitando à diretoria da casa que tire cópia e encaminhe ao nobre vereador André, ao doutor Otávio, uma cópia também para mim, e deixe o original no processo. E os vereadores que quiserem ter acesso, é só solicitar que será encaminhado cópias. Na última sessão, o nobre vereador doutor Otávio solicitou em que pé estavam os processos 251/2010 e 473/2008, de autoria do nobre vereador André Luiz Rezec, que ele entrou com uma ação popular em relação contra o prefeito, Emanuel Mariano Carvalho e outros, em relação ao Instituto de Previdência do município de Barretos. O nobre vereador André, eficiente como sempre, trouxe a documentação. Os outros documentos não chegou, mas o André trouxe, quase 1 quilo de documento aqui, né?